Então, né, do livro 5 ao livro 7, é um grande parênteses que tem essa discussão que estava sendo feita. Então ele só retoma essa discussão que ele iniciou, né, que ele mencionou que ia começar agora no livro 4, ele só retoma isso no livro 8. Então o livro 5 tem um grande parênteses. Então, no livro 5 vai ser discutido aspectos práticos a respeito de como é que funcionaria essa cidade ideal. Ou seja, ele vai começar a entrar aí nas minúcias de se é possível essa cidade que a gente criou em Logos. Então começa o livro 5 com o Adimanto e o Polemarco cochichando do lado. Mais ou menos feito que vocês estavam agora, né? Será que a gente deixa ele continuar ou a gente interrompe ele agora para falar de outras coisas, né? Então o Polemarco fala isso, né? Se a gente deve deixar Sócrates discutindo a injustiça, a gente deve interromper para questionar coisas mais práticas, né? Mais palpáveis. Então, eles começam a insistir para o Sócrates para lhe responder se seria possível essa cidade. E o Sócrates fica relutando bastante. Ele diz, não, cara, que é isso? Essa cidade que a gente construiu foi só para saber como era a alma. Eu não estava com pretensão de materializá-la, de cristalizá-la. Então, acho que essa é mais uma evidência de que a República é muito mais sobre ética do que sobre política. O Sócrates reluta bastante para falar da plausibilidade de concretizar uma cidade dessa. Só porque as outras personagens ficam insistindo bastante e dizem que não vão deixar com que ele continue, a não ser que ele fale dessas coisas, ele diz, tá, então tudo bem, vou falar disso. Então a primeira questão que o Adimanto coloca, é a respeito do papel das mulheres nessa cidade. Porque no livro 3, o Sócrates disse que as mulheres iriam também participar das 3 facetas, das 3 classes do governo, né, das 3 classes da cidade, igualmente, tal como os homens. E eles vão questionar se isso seria plausível, possível, etc. Então o Sócrates começa questionando o seguinte, ora, o sapateiro deixa de ser um bom sapateiro porque ele tem cabelo ou não tem cabelo? Obviamente não. É totalmente irrelevante para a função de um sapateiro ter cabelo ou não ter cabelo. Então a gente tem características que são acidentais a uma função e características que são essenciais a uma certa função. Então ele vai dizer que alguns aspectos dos papéis masculinos e femininos são aspectos totalmente arbitrários, convencionais. Então ele faz a distinção entre convenção e natureza. Porque, como a gente já mencionou, na Grécia os homens faziam ginástica em público pelados, né? E aí o Sócrates diz que isso é uma convenção, que em outras épocas eles faziam vestindo roupas. E que se uma pessoa, na época que na convenção das pessoas vestem roupa, chegasse lá pelado para fazer ginástica, todo mundo ia rir da cara dele. Assim como se a pessoa fosse na Grécia vestindo roupa para fazer ginástica, todo mundo ia rir da cara dele. Então alguns aspectos são meras convenções. Isso porque o Adimanto disse que seria ridículo ver as mulheres lá peladas também fazendo exercício junto com os outros guardiões. Ele diz, primeiro tem uma questão de convenção, outra questão de natureza. Então ele diz justamente que as características essenciais é que devem determinar quem deve pertencer a cada classe. Então falo um pouquinho para vocês. Mas a questão do cabelo, dos homens possuírem cabelo curto, não é uma característica moderna? Aquela característica do cabelo preto? Não, desculpa, eu queria dizer o seguinte, vejam. Um sapateiro, se você chega um sapateiro e diz, não quero fazer com esse sapateiro não, porque ele tem muito cabelo. Aí chega outro sapateiro, não, esse sapateiro é muito bom porque ele está careca. Ter cabelo ou não ter cabelo é irrelevante para a proficiência na ação de construir sapatos. Isso, então primeiro está distinguindo o quê? Existem coisas que são convencionais e existem coisas que são naturais. Dentro das coisas que são naturais, existem aquelas que são relevantes à função e que são irrelevantes à função. Então ele vai entrar numa questão que eu entendo como ele antecipando a noção de custo de oportunidade. Vocês já estudaram isso em economia? Custo de oportunidade, né? Então, mais ou menos aquela história. Você está lá na parada de ônibus,
você tem R$1,50 e você fica naquela dúvida, né? Devo pegar meu ônibus ou devo comer goiaba? Por quê? Como você tem uma quantidade escassa, você não pode suprir ambos os bens. Você tem que fazer a escolha de um ou do outro. Se você pega o ônibus, você não come a goiaba. Se você come a goiaba, você não pega o ônibus, né? Então, o custo do ônibus não é propriamente R$1,50. O custo do ônibus é não comer goiaba, né? E o custo da goiaba não é propriamente R$1,50, mas o que você faria com esse real se você não tivesse comido a goiaba? Então, o custo de comer goiaba é voltar para casa a pé, né? Então, em última instância, o custo de oportunidade é isso. Então, chega na questão da vantagem comparativa. Já estudaram isso também? Vantagem comparativa em economia? Não. Então, a ideia é o quê? O Platão, o Sócrates, né, vai começar a questão. Ora, Adimanto, ainda que os homens fossem melhores em tudo do que as mulheres, mesmo assim não faria sentido proibir as mulheres de participar das 3 classes. Então, parafraseando o argumento dele, né, entra na questão da vantagem comparativa. Então vamos supor aqui uma situação econômica, no qual você só tem duas habilidades, né, e os homens são melhores do que as mulheres em ambas as habilidades, né, produzir azeite e produzir vinho. Então você vê, os homens produzem mais azeite do que as mulheres, e os homens também produzem mais vinho do que as mulheres. Só que entra aí justamente na questão do custo de oportunidade. Para cada unidade de azeite que o homem faz, ele deixa de fazer 1,25 unidades de vinho. E vice-versa, né? Para cada 1,25 unidades de vinho que ele faz, ele deixa de fazer um de azeite. Perceba que no caso das mulheres, para cada unidade de azeite que ela faz, ela deixa de fazer 0,7 unidades de vinho. Então o custo de fazer um azeite é 0,7 e o custo de fazer um azeite é 1,25. Está tranquilo até agora? Então, se você faz a divisão de tarefas sem especialização, ou seja, cada um faz o homem passa metade do tempo dele fazendo azeite, metade do tempo fazendo vinho, e a mulher também igualmente, metade fazendo azeite, metade fazendo vinho, né? Ou seja, se em 1 hora ele faz 80, em 1 hora ele faz 100, em meia hora ele vai fazer 40, e mais meia hora 50, né? Juntando essa produção sem a especialização, que leva em consideração o custo de oportunidade, o total da produção dos dois seria 75 para cada um. Porém, se a gente especializa levando em consideração o custo de oportunidade, de modo que o homem passa, sei lá, 20% fazendo azeite e 80% fazendo vinho, enquanto as mulheres passam 90% fazendo azeite e apenas 10% fazendo vinho, o total da produção aumenta. Por quê? Fazer azeite para a mulher é mais barato, comparado ao vinho, do que fazer azeite para o homem. Então, se você especializa de acordo com os talentos da pessoa, independentemente do custo absoluto, mas levando em consideração o custo comparativo, né, o custo de oportunidade, você aumenta a produtividade geral. Em outras palavras, qual é o argumento do Sócrates? Homens e mulheres possuem naturezas iguais. Então, ainda supondo que os homens sejam melhor em tudo que as mulheres, você vai ter, dentro dos homens, aptidões e habilidades diferentes, e dentro das mulheres, aptidões e habilidades diferentes. Então, possuindo naturezas iguais, a participação de ambos em cada um desses setores também deve ser igual. Em outras palavras, ele vai dizer, ainda que um homem sábio governe melhor que uma mulher sábia governa melhor do que um homem ignorante. Ainda que um homem corajoso lute melhor que uma mulher corajosa, uma mulher corajosa luta melhor do que um homem covarde. Então, as mulheres devem assumir os seus papéis de acordo com as suas próprias aptidões e não comparando em termos absolutos com os homens. Ficou claro isso ou está confuso? Tá bom. Depois não chorem na prova. Né?
Não, se tá claro, a gente vai. Não, agora eu já deixo de entender. Não tô dizendo que eu vou colocar isso na prova, não. Não sei nem se vai. A ideia é o quê? As mulheres devem fazer de acordo com as suas vantagens comparativas. Não com a vantagem comparativa interna do que ela poderia estar fazendo. Do que ela poderia estar fazendo e não comparando com outras pessoas. Então, se uma mulher é corajosa, ela deve participar do governo, do campo dos militares. Se uma mulher sabe, ela deve participar dos governantes, independentemente se ela é melhor ou pior do que homens. Cada um deve fazer de acordo com a sua própria natureza e seus próprios talentos. Não devem ser excluídos. O fato dela ser mulher não exclui ela da função social. Isso, porque deve ser de acordo com os seus próprios talentos e habilidades. Ainda que seja pior do que os homens. Ainda que. Entendeu? E ele faz até uma brincadeira lá com cachorros, né? A gente falou que uma das piadas que o Platão faz ao longo do livro inteiro é comparar os cachorros com os guardiões e com os filósofos. Ele diz que o cachorro é o mais filosófico dos animais porque ele gosta de quem ele conhece e desgosta do que ele ignora, né? Então ele gosta do saber, né? Então ele vai dizer que, né, as mulheres e os homens devem andar em comunhão nas 3 funções diferentes, tal como os cachorros de caça vão caçar em comunhão, também vão caçar juntos, tanto os machos quanto as fêmeas. A segunda questão que levanto a respeito da plausibilidade é a respeito da comunhão entre os guardiões, né? Então um dos fatores é que os soldados deviam viver juntos, comer juntos, andar juntos, não ter família privada, não cuidar dos seus filhos. Todas as crianças de todos os guardiões vão ser educadas igualmente pelo Estado, ou seja, não vai ter uma vida privada. E aí ele já muda o tom. Se, ao falar do papel da mulher, Sócrates disse que, sendo uma questão de natureza, a participação da mulher então, nas 3 partes não é uma questão utópica, porque eles possuem naturezas iguais. Já nesse segundo ponto, ele vai mudar o tom, ele vai mudar fortemente a plausibilidade. Ele vai dizer assim, deixa-me divertir como os ociosos que fazem castelos no ar quando caminham a sós. Então, se na análise do problema das mulheres ele diz, não, isso é plausível, está de acordo com a natureza do que são homens, que são mulheres, quando ele vai analisar essa questão, ele diz, estou aqui só conjecturando, imaginando, por favor, não me cobrem muito do que eu estou falando aqui, porque eu estou especulando na medida em que eu falo, ou seja, ele muda bastante o grau de plausibilidade do que ele está falando. Então, não vou entrar em muito detalhe nessa parte, mas ele novamente fica, né, os interlocutores dele ficam insistindo se seria possível de fato você ter essa comunhão inteira de bens e de famílias e de tudo mais. E aí novamente o Platão faz o reforço da analogia entre a cidade e a alma. Ele diz, olha, não importa se é possível ou se não é possível. Lembra, a gente só fez essa cidade em discurso para poder entender melhor a alma das pessoas, né, como é que funciona a vida dos indivíduos. Então não me cobrem isso, essa questão de se seria possível materializar uma cidade dessa. Todo o objetivo da investigação teórica da cidade serve a entender melhor a alma. E o terceiro ponto, ele diz que é a questão mais difícil, a mais problemática, que entra a tese do filósofo governante. Por mais que seja impossível, e não é preocupação saber se é possível essa alma, essa cidade, a única maneira que talvez seria plausível a gente materializar seria se aproximando a filosofia da política, né? Transformando os governantes em filósofos, ou os filósofos em governantes. E esse livro todo tem a imagem das ondas, né? Ele diz que são 3 ondas que vieram para tentar afogá-lo. E essa é a maior de todas, tanto materialmente no discurso, quanto a mais problemática para o Platão. Então ele vai dizer, né, novamente preocupando-se com essa questão da plausibilidade, ele vai dizer, está na natureza das coisas que a execução apreze menos a verdade do que o discurso. Então, calma lá, a gente está falando de palavras, e tudo que a gente fala que é bonitinho no nível de palavras,
a materialização dela, a concretude dessas coisas, não funciona perfeitamente como no nível das palavras, no nível da teoria. Então, não me cobrem que as coisas funcionam exatamente como eu estou falando. Então, a tese dele é que justamente você teria que ter os filósofos governantes e os governantes filósofos, aproximar essas duas funções. Lembrando que ele tentou isso na Siracusa e falhou miseravelmente. Então, mas a questão é, quem diabos são esses filósofos? Que o Platão tanto fala. Porque filósofo não é alguém que tem um diploma de filosofia reconhecido pelo MEC. O entendimento de o que é filósofo para Platão é totalmente diferente. Tem um colega lá do curso que contou uma anedota. Na época de ensino médio dele, ele teve um professor de geografia que dava aula de filosofia. E aí ele perguntou para o professor dele, por que Platão dizia que os filósofos deviam ser os governantes. A resposta do cara assim, é algo que demonstra uma micropsiquia profunda, né? Ou seja, é você julgar o mundo a partir da sua pequenez ao invés de se agigantar com o estudo dos clássicos, né? A resposta dele foi o seguinte: Platão disse que os filósofos deviam ser governantes porque Platão era filósofo. Porque se ele fosse geógrafo, ele ia dizer que os geógrafos deviam ser governantes. Então, o que é esse filósofo? Né? Não é alguém que se formou em filosofia. Platão vai distinguir os filósofos dos filodoxos. Os amantes da sabedoria dos amantes da opinião. Então, primeiro e acima de tudo, o que constitui um filósofo é alguém que ama, sobretudo, a sabedoria, o conhecimento. Mas aí Glauco pergunta, certo, Sócrates, mas tem muitos curiosos que querem saber de muitas coisas, né, que vão assistir às várias palestras, ver os sofistas falar, etc. Eles não poderiam ser também amantes do conhecimento? Ele diz, não, são amantes da mera opinião. Então vai fazer uma distinção séria a respeito do que é sabedoria e o que é opinião. E a partir desse momento que começa a subir da metafísica, que a gente vai ver no livro 6 e no livro 7. Calma, vai aprofundar ainda mais o que é o filósofo, certo? Isso é só o início, o germe inicial, é ser amante da sabedoria. Então vocês lembram lá daquela questão, né, do ser é, o não ser não é, mas como é que o não ser não pode ser, se o não ser é nada, não sei o que lá. Então Platão vai dizer aqui, entre o ser e o não ser, deve ter algo intermediário. O tema do intermediário é algo muito presente nas obras de Platão. Ele está sempre preocupado com essa estipulação do intermediário. Porque se o ser é conhecimento, o não ser tem que ser a mera ignorância. Né? Não tem como saber o que é o não ser se o não ser não é. Então, deve ter um intermediário que não é propriamente o conhecimento, mas também não é propriamente a total ignorância, que é o campo da opinião. Porque, afinal de contas, se a gente diz assim, se você não sabe nada a respeito de um assunto, você não tem nem como errar a respeito desse assunto, você não tem nem como aprender a respeito desse assunto, porque você desconhece-o totalmente. Então, a opinião deve ser alguma coisa que a gente tem alguma noção razoável do que é, mas a gente promove conhecimentos errados a respeito desse assunto. Então, a diferença de você perguntar, se eu chamar isso daqui de chair, demonstra uma opinião errada da língua inglesa. Agora, mandarim, eu não sei nem como diabos se fala nenhuma palavra em mandarim, então não tem nem como falar, apontar, né, dizer que diabos seria essa palavra aqui, porque eu nem sei o que diabos é mandarim para poder opinar erroneamente. Então ele vai dizer que, sendo o ser o conhecimento, né, o ser seria o conhecimento daquilo que é uno. E sendo intermediário, a opinião é o campo da multiplicidade, das diversas facetas. Essa questão do uno e do múltiplo eu demorei bastante para entender razoavelmente. Vou tentar ajudar aqui. A unidade. Só existe o múltiplo, não existe o uno. Esses são os sofistas, os relativistas, etc. Só existe o múltiplo, não existe o uno. Por Platão, o filósofo é o que sabe que há o uno e o múltiplo é visto à luz do uno. Eles dizem assim, todos são aqueles que acham que podem existir muitos sem que haja um.
O pensamento psicológico, ele se encaixaria em opinião ou ignorância? Por Platão, certamente aqui. Opinião. Então veja. O exemplo que o Platão dá é o seguinte. Como é que você pode ter um batalhão sem ter um soldado? Você pode ter um batalhão de soldados sem que haja um soldado. Então a primeira vez que eu estava tendo acesso com isso, eu estava pensando uno e múltiplo numa questão meramente quantitativa. Uma questão meramente quantitativa. Mas pensando essas semanas atrás, há pouco tempo atrás, eu acho que eu percebi qual é a grande diferença que separa esse uno do múltiplo. O uno é o que dá a característica qualitativa das coisas. E o múltiplo é o que dá a característica quantitativa das coisas. Então perceba, se eu pergunto para vocês, quantos tem aqui nessa sala? Quantos tem na sala? Quantos o quê? Né? Pessoas, rapazes, né? Alunos, professores, quadros, cadeiras, né? Quantos o quê? Quantos que critérios? Sem algo qualitativo, que dá unidade, a gente não tem como falar de multiplicidade. Tá confuso isso? Tá ou não tá? Sem um critério qualitativo, não há como a gente falar de multiplicidade e quantidade. Sem um critério de qualidade, não tem como tratar de quantidade. Então, o que dá o uno, dá. Né? O uno é a base para que a gente possa falar do múltiplo. Feito um colega também que estuda letras aqui, disse que o professor dele falou que não existe o padrão da língua portuguesa, só existem variações. Ele perguntou, certo, professor, mas para ser variação tem que ser variação de alguma coisa? Só para ser variação de algum padrão, né? Se não há padrão, não existe nada que unifique, os como variações. Você tem que ter algo qualitativo que permita que sejam quantitativos. Você precisa ter algo que diga que são variações. Senão, você não pode sequer agrupá-los como múltiplos. Você não pode nem sequer agrupá-los como várias noções. Várias noções de quê? De uma língua. Sem algum fator qualitativo, sem algum fator que unifica o critério quantitativo, a gente não tem como sequer iniciar uma multiplicidade, iniciar uma quantificação. Então é mais ou menos aquele negócio que a gente falou lá no Sócrates, a questão da extensionalidade do conceito e a intencionalidade do conceito. A extensionalidade do conceito é justamente isso, né? A multiplicidade, os exemplares que a gente agrupa no conceito. E a intencionalidade do conceito é o critério pelo qual a gente agrupa esses inúmeros exemplares. Então o filósofo diz, Platão diz, Sócrates no diálogo, é aquela pessoa que busca esse critério qualitativo pelo qual a gente consegue agregar diversas perspectivas. A unidade na diversidade. Né? Então o termo universal, que foi um dos grandes problemas na filosofia, especialmente na época medieval, o termo universal significa exatamente isso. A unidade da diversidade, ou seja, o que é que unifica os diversos exemplares, que são entre eles diferentes. Né? Tem algum critério unificante nas diferenças. Então, das diversas perspectivas de beleza que se tem algum critério que permite com que a gente agrupe todas essas perspectivas como sendo perspectivas de beleza e não perspectivas de outra coisa. Então ele diz que o filósofo é justamente aquele que ama e que busca conhecer esse aspecto qualitativo, esse aspecto unificante. Perceba que justamente, né, aquela noção de justiça, em um certo sentido, é também isso, né, buscar uma unificação das três partes diferentes da alma, de modo que as três possam orientar-se em uníssono.